O filme se inicia mostrando uma região quase esquecida pelo tempo, uma floresta temida por todos que vivem por perto. As histórias que circulam sobre o lugar falam de criaturas perigosas, que se escondem nas sombras e reagem com fúria ao menor sinal de presença humana. Quem entra, raramente volta. E quando volta, não volta inteiro. Em outro canto da história, Alex e Jen, um casal que comemora o primeiro ano de relacionamento, preparam-se para uma viagem especial. O destino é um lugar isolado chamado Black Trailer, uma área natural cercada por trilhas, árvores imensas e memórias. Alex conhece a região desde pequeno e quer dividir esse lugar especial com Jen. Quando chegam à entrada do parque, no entanto, a animação perde força. Um guarda florestal informa que o parque está fechado. Alex, insistente, lembra de uma entrada alternativa, quase abandonada. O guarda confirma sua existência, mas alerta. O caminho passa por dentro da floresta central, uma área evitada até pelos mais experientes. Mesmo assim, Alex confia na própria memória e recusa até o mapa que o guarda oferece. Eles continuam. Depois de um tempo, chegam a um lago calmo que contorna a floresta. Para alcançar o local do acampamento, precisam atravessar de barco. Jen, distraída com o celular, mal presta atenção na paisagem. Alex se incomoda, comenta, e ela guarda o aparelho, tentando aproveitar o momento. Ao chegarem na outra margem, Alex pisa em falso e torce o pé. Reclama da dor, mas diz que está tudo bem. Jen, mais precavida, trouxe um pequeno kit de emergência com itens úteis, spray contra ursos, sinalizador e alguns alimentos. Ela nunca acampou antes e o cenário a deixa um pouco desconfortável. Mas ao notar que havia outros campistas por ali, relaxa, não estão completamente sozinhos. Montam a barraca, escolhem um lugar tranquilo e, mais tarde, Alex sugere um banho rápido no lago. Jen hesita, mas acaba aceitando. Por alguns minutos, tudo parece calmo e agradável. Mas a floresta, mesmo silenciosa, nunca deixa de observar. Com a chegada da noite e o céu tingido de laranja, Alex se ofereceu para buscar madeira na mata e pediu que Jen permanecesse no acampamento. Quando voltou, carregando alguns galhos nos braços, notou que ela conversava com um homem desconhecido que trazia peixes frescos nas mãos. O sujeito se apresentou como Brad, disse que estava acampando por perto e que, às vezes, dava uma força para quem aparecia por ali. Estava prestes a ir embora quando Jen, num impulso amigável, o convidou para jantar com eles. Ele aceitou sem pensar duas vezes. Alex não gostou da ideia, mas disfarçou. Entrou na barraca em silêncio, claramente incomodado. Jen logo percebeu e foi atrás, tentando entender o motivo. Ele explicou que não se sentia à vontade com desconhecidos no acampamento, ainda mais numa viagem que tinha planejado para ser só dos dois. Jen entendeu e concordou com ele. Lá fora, Brad já se preparava para ir embora. Como já era tarde e o lugar não era exatamente seguro, decidiram que seria melhor ele passar a noite com eles. Alex, mesmo relutante, preparou os peixes. Sentaram ao redor da fogueira e jantaram juntos, tentando manter o clima leve. Com o passar das horas, o comportamento de Brad foi mudando. Começou a fazer perguntas desconfortáveis sobre a vida do casal, como se quisesse provocar. Depois, sem o menor constrangimento, fez xixi ali perto deles. Jen ficou sem reação. Alex fingiu que não viu. E como se não bastasse, ele ainda puxou uma garrafa de bebida da mochila e começou a tomar como se estivesse em casa. Quando a refeição terminou, Brad finalmente se levantou, pronto para ir embora. Mas antes de sumir na escuridão, se virou para Alex com um sorriso irônico e soltou. Ficou todo incomodado quando eu apareci com sua esposa, né? Alex manteve a calma, mas respondeu firme. Porque você me pareceu perigoso desde o começo. E olha, eu não estava errado. Agora, por favor, siga seu caminho. Brad desapareceu na mata, mas a tensão ficou. Alex não conseguiu relaxar. Algo nele dizia que aquela história ainda não tinha acabado. Jen tentou acalmá-lo. Vamos dormir. Amanhã temos muito chão pela frente. No dia seguinte, desmontaram tudo e seguiram pela trilha. A ideia era chegar a uma cachoeira escondida, um lugar especial que Alex queria mostrar. Ele até tinha preparado uma surpresa para ela lá. Mas algo no caminho mudou o clima. Pegadas enormes surgiram no meio da trilha, marcas estranhas e fundas. Alex nunca tinha visto nada igual. Não disse nada a Jen para não preocupá-la. Apenas seguiu em silêncio e, poucos minutos depois, sugeriu um atalho. Era uma rota antiga, pouco usada, que mergulhava ainda mais fundo na floresta. O sol já começava a cair, e logo ficou claro. Não chegariam à cachoeira antes da noite.
Sem escolha, decidiram montar acampamento mais uma vez. O dia mal tinha acabado e a perna de Alex já dava sinais de que a aventura talvez tivesse ido longe demais. A dor apertava e, por mais que ele tentasse disfarçar, não dava mais para ignorar. Jen cuidou do ferimento com carinho, limpou, improvisou uma faixa e tentou manter o clima tranquilo. Depois, os dois se enfiaram na barraca, exaustos. A noite chegou, mas a paz não veio junto. No meio da madrugada, Jen acordou com aquela sensação esquisita de estar sendo vigiada. O breu da floresta parecia esconder algo, ou alguém. Entre as árvores, jurava ter visto um vulto. Seu instinto gritava que não estavam sozinhos. Pensou logo em Brad, talvez espreitando ali como uma cena de filme ruim. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Sobreviventes. Comente muito bom, pra gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Antes da gente continuar, preciso te apresentar uma oportunidade incrível. Se você quer uma nova fonte de renda, começar seu próprio negócio ou trabalhar pela internet, mas não sabe nem por onde começar, o e-book Segredos de Milhões pode te ajudar. Nele, você encontra 80 ideias para ganhar dinheiro, todas testadas e aprovadas por milhares de pessoas que já aproveitaram essa oportunidade. E tem mais. Você ainda ganha 2 bônus imperdíveis. Confira tudo agora pelo primeiro link fixado nos comentários. Não deixe passar essa chance. Agora vamos continuar. Tentou acordar Alex, cochichando o que viu, mas ele, meio sonâmbulo, soltou um "relaxa, deve ter sido o vento" e voltou a dormir. Ao amanhecer, encontraram um galho quebrado, bem na frente da barraca. Poderia ter sido o vento, mas poderia não ter sido. Vai saber. Decidiram seguir trilha adentro, e foi aí que o clima pesou de verdade. No caminho, o corpo de um cervo apareceu, estraçalhado. Jen empalideceu. Parecia cena de documentário que termina mal. Tentando quebrar o clima, Alex mostrou umas frutinhas da mata e dividiu com ela. Memória da infância, disse. Mal sabiam que o pior ainda viria. Depois de horas de caminhada, finalmente chegaram onde a tal cachoeira deveria estar. Mas só havia mato e silêncio. Nada de água, nem de trilha certa. Alex estava perdido. Tinha deixado o mapa para trás, confiando na memória. Arrependimento não leva ninguém para casa. Jen, desesperada, procurou o celular. Nada. Alex, com a maior naturalidade do mundo, explicou. Escondi no carro. Queria que você se desligasse um pouco. Jen estava uma pilha de nervos. O clima entre os dois ficou mais tenso do que céu antes de temporal. E não por acaso, logo a chuva desabou. Com o tempo fechado, armaram o acampamento novamente e caíram no sono, esgotados. A tempestade veio com tudo, mas nem isso foi capaz de acordá-los. Só que, do lado de fora da barraca, algo ou alguém estava rondando. Uma silhueta enorme se moveu entre as árvores devagar, quase em silêncio. Tentou entrar, mas por algum motivo parou. E foi embora como se tivesse mudado de ideia. Quando o dia amanheceu, o cenário era outro. Chão molhado, céu carregado e mochilas completamente reviradas. Toda a comida tinha sumido. Jen ficou paralisada, encarando o vazio onde antes estavam os mantimentos. Alex, tentando manter a calma, olhou em volta e soltou. Deve ter sido um bicho pequeno. Daqui até o carro não demora. A gente chega ainda hoje. Mas ele só estava fingindo segurança. Por dentro, sabia que estavam perdidos. Sem bússola, sem trilha, sem plano B. E pior, com fome. Decidiram seguir mesmo assim. Jen, agora no comando, foi abrindo caminho entre as árvores. A esperança era encontrar uma saída, qualquer uma. Depois de um tempo, o corpo começou a cobrar. A água tinha acabado e a sede apertava. Foi quando ela viu algo no chão. Uma espécie de buraco profundo, como uma toca. Imediatamente pensou em urso. Ela se virou para Alex e avisou. Ali não era um bom lugar para ficar. Naquela noite, sentaram-se diante do fogo, tentando fingir que tudo estava sob controle. A lenha estalava, a chama dançava e o medo rondava. Foi então que o silêncio da mata foi rasgado por um rugido seco e profundo. Parecia que um leão tinha acordado de mau humor ali perto. Jen e Alex trocaram olhares de pânico e, num pulo, correram para dentro da barraca como quem foge de dívida. Lá dentro, o pano fino parecia um cofre de segurança. Na manhã seguinte, Alex deslizou o zíper da barraca com todo o cuidado do mundo. O que viu congelou o sangue. Um urso colossal, a poucos metros, devorava algo que parecia recém-caçado. Era o café da manhã dele, e eles estavam na varanda. Com um gesto calmo, acordou Jen. Sem dizer uma palavra, apenas sinalizou para que ela ficasse quieta. Se ele notar a gente aqui, complica.
sussurrou. O tempo virou eternidade enquanto esperavam. Alex olhou de novo, só para checar. E aí a coisa desandou. O urso estava vindo. Devagar, farejando, mas ainda sem saber que tinha gente ali. Jen, num impulso, tentou alcançar o spray de defesa dentro da mochila, mas o pânico atrapalha qualquer plano. O movimento brusco foi o gatilho. O urso rugiu, pulou para cima da barraca e rasgou tudo com uma patada só. Em segundos, estava dentro. A primeira coisa que viu foi Jen segurando o spray. Sem cerimônia, agarrou o braço dela com as garras afiadas. O grito dela cortou o ar. Alex, movido por puro instinto, se lançou contra a fera. Mas convenhamos, um cara magro enfrentando uma máquina de músculos e dentes não é exatamente justo. Foi tudo tão rápido que Alex mal teve tempo de reagir. O chão se tingiu de vermelho. Mesmo ferida, Jen não perdeu a chance. Pegou o spray contra ursos com as mãos trêmulas e, com um último sopro de coragem, mirou bem no focinho do bicho. Acertou em cheio. O urso se afastou rugindo, irritado e cego, sumindo entre as árvores como uma sombra selvagem. Alex caiu de vez. O rosto pálido, os lábios roxos, a voz mal saía. Jen, não vai dar. Você precisa sair daqui. Agora. Jen chorava sem parar. Negava com a cabeça, segurando firme a mão dele. A gente vai sair junto, você me prometeu. Não desiste de mim agora. Com um pedaço de tecido, ela improvisou um torniquete e tentou ajudar Alex a ficar de pé. Mas o destino parecia decidido a castigar. Antes que pudessem dar 2 passos, o urso voltou. Dessa vez, mais agressivo. Jen tentou proteger Alex, mas foi em vão. A criatura avançou e o agarrou com brutalidade. Arrastou seu corpo como se fosse um boneco. Jen só conseguiu gritar impotente. O urso terminou o que começou. E Alex, mesmo em seus últimos segundos, olhou para ela e disse com esforço: Corre, agora. O mundo de Jen desabou. Ficou ali, paralisada, assistindo à cena mais horrível de sua vida. Entre o choro e o choque, abaixou-se e encontrou o anel que Alex guardava para pedir sua mão. Pegou-o com as mãos sujas de lama e sangue, segurou firme e finalmente correu. Correu como nunca. Não olhou para trás, não pensou em nada. Só queria sair dali viva, mas a floresta ainda tinha armadilhas. Um galho caído a fez tropeçar. O tombo foi feio, bateu a cabeça com força e tudo escureceu. Quando abriu os olhos, o corpo inteiro doía. As roupas estavam rasgadas, a cabeça latejava e ela mal conseguia se mover. Mas estava viva. Com dificuldade, colocou o anel no dedo. Seu jeito de não deixar Alex para trás. Gritou por ajuda, mas só o silêncio respondeu. Entendeu ali mesmo que estava por conta própria. E quando achou que o pior tinha passado, ouviu o rugido. Outra vez. Jen nem pensou 2 vezes. Subiu feito um raio na árvore mais próxima, se agarrando aos galhos, como se a vida dependesse disso, e dependia. Lembrou de algo que tinha lido num post antigo. Ursos até sobem em árvores, mas evitam se forem muito pesados. E ela torceu para esse aí ter uns quilinhos a mais. Lá em cima, abraçada a um tronco frio, ficou parada. Tremia de frio, de medo, de tudo. A floresta escura parecia não ter fim, e o tempo ali passava devagar. Ela passou a noite inteira empoleirada, torcendo para não cochilar e despencar. No amanhecer, um som diferente. Helicóptero. Ela quase caiu de tanta emoção. Começou a gritar, a balançar os braços como uma louca. Chorava e gritava ao mesmo tempo, mas sua voz saía fraca, falhada. O helicóptero passou e sumiu no céu. Ela enxugou o rosto com raiva e seguiu andando. O corpo doía, a perna latejava, mas ela não podia parar. Algum tempo depois, achou um riacho de água limpa. Quase mergulhou de cara. Bebeu com pressa, molhou o rosto, comeu umas frutinhas que achou por ali. Começou a se sentir viva de novo. E aí o destino resolveu brincar mais uma vez. No meio do mato, o velho conhecido apareceu. O urso. Jen congelou por um segundo, depois fez o que sabia fazer bem. Correu. Rápido, feito o vento. Galhos cortavam seus braços, raízes quase a derrubavam, mas ela não parava. De repente, deu de cara com o penhasco. E lá estava a cachoeira, aquela mesma que Alex prometeu mostrar. Ela respirou fundo. Precisava pensar. E pensou. Se conseguisse atrair o urso e se jogar para o lado no último instante, talvez ele caísse da beirada direto na água. Um plano maluco, mas era o que tinha. Pegou o apito de emergência e soprou com tudo. Depois, foi mancando até a beirada de uma pedra, mas o chão estava liso. O pé escorregou. Caiu com tudo, e o som do osso quebrando foi como um trovão seco. Gritou de dor, lágrimas escorrendo, mas estava viva, e isso
Era tudo. Com esforço, improvisou uma tala com galhos e amarrou firme. Não podia parar. Acendeu um sinalizador e, com a luz vermelha iluminando o caminho, seguiu noite adentro, tropeçando, mas andando. Quando o dia amanheceu, ela já não era mais a mesma. Exausta, desidratada, a perna quase inútil. Tentou dar mais um passo e caiu. Silêncio. O corpo cedeu, mas o coração ainda batia. Quando recobrou a consciência, o primeiro som que Jen ouviu foi o canto de um passarinho. Quando abriu os olhos, viu um cervo parado ali perto. Sorriu fraco. Sabia que onde há cervo, dificilmente há urso. Era um bom sinal. Cambaleando, foi seguindo pela mata rala até avistar algo que quase fez seu coração sair pela boca. O barquinho. O mesmo que ela e Alex haviam deixado na beira do lago. Aquilo agora era sua tábua de salvação. Com os braços ralados e os pés em carne viva, rastejou até ele. Com esforço, empurrou o barco para a água e subiu. Remou com o que restava de energia, atravessando o lago como se fosse um oceano. Ao chegar à margem, simplesmente caiu, sem forças nem para comemorar. Por sorte, um guia estava ali perto, conversando com visitantes. Ele viu Jen desabar e correu. Era Brad, o mesmo de dias atrás. E foi assim que tudo chegou ao fim. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.